sol sorrindo pra mim, dizendo vai ser feliz. Aí eu sorri de volta, fechei os olhos e distraído eu descobri o sonho que vive dentro de mim. Logo peguei num papel e lápis de cor, desenhei o meu sonho colorido e quando olhei vi um professor. Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. A questão da deficiência, ela nem sempre foi tratada como ela é hoje. Ela já percorreu caminhos bastante rudes e cruéis até. Sabe-se de comunidades primitivas e modernas que praticavam a chamada limpeza étnica, em que matavam crianças que nasciam com determinados defeitos. Isso só foi sofrer alguma alteração a partir do final do século XIX, com um trabalho de Freud, que diziam que todos nós temos algumas limitações. E a biologia veio e trouxe resultados semelhantes também, similares, dizendo que todos nós temos alguma deficiência, alguma necessidade, apenas que umas são mais visíveis que as outras. Bem, hoje vivemos um momento de transição de uma cultura discriminatória em relação ao diferente para uma cultura de inclusão, em que o diferente é aceito não apenas porque é diverso, mas por entendermos que o diverso ele pode enriquecer. Esse é o grande desafio atual, uma cultura de inclusão, em reconhecer o outro como igual, como par, como um parceiro. Na educação, isso implica na consciência de que a postura desde as atividades mais simples da pré-escola, elas precisam garantir ao portador de necessidades educacionais especiais um espaço cativo nas salas comuns das classes comuns. Como exemplo dessa inclusão, veremos hoje duas entrevistas sobre o olhar da escolarização, a partir da pessoa com deficiência. No primeiro caso, você acompanhará uma entrevista realizada por Sabrina Siqueira, com o aluno Felipe Eduardo de Paula Martins, de 15 anos, que cursa a 6ª série e tem deficiência múltipla, física, visual e intelectual, e sua mãe, Marcelina Matias de Paula. No segundo caso, você verá a entrevista realizada por Kátia Obrelli com o aluno Eduardo, que é surdo e cursa a 7ª série, e seu intérprete e tradutor Diego. Estamos com a Marcelina, é mãe do nosso aluno Felipe Eduardo, que é atendido na sala especializada, e ela irá agora inicialmente nos contar um pouquinho sobre o histórico de vida do Felipe. Bom dia, Marcelina. Bom dia, Sabrina. Bom, para entender a situação do Felipe hoje, eu acho importante estar falando da situação inicial dele, da parte, o que ocasionou o Felipe hoje estar precisando de uma área educacional mais especializada. O Felipe ele nasceu com hidrocefalia e o primeiro diagnóstico dele, na verdade, foi anencefalia. Assim que ele nasceu, ele foi feito um terceiro diagnóstico e nesse diagnóstico foi constatado que ele tinha apenas hidrocefalia. Daí então foi colocar uma válvula de derivação e infelizmente no próprio hospital essa válvula foi contaminada, ele pegou infecção hospitalar e a partir daí começou toda a situação que hoje ele tem, que é baixa visão, essa dificuldade dele na área educacional e essa necessidade hoje de estar um estudo mais específico no caso, né? Hoje ele tem 15 anos, ele já poderia estar hoje numa fase mais adiantada. Então poderia nos falar um pouquinho sobre esse processo mesmo de escolarização do Felipe, as coisas positivas, os obstáculos vivenciados nesse processo de escolarização? Assim, no início foi mais a dificuldade assim dele, de adaptação no caso, né? Adaptação fora do ambiente que ele vivia, que é a sua casa. Então, a partir do momento que ele começou a vivenciar algo estranho
aquilo que ele estava acostumado, então ele colocou, ele mesmo se posicionou de uma forma não aceitando. Então assim, logo no início, quando nós colocamos na escola, aos 7 anos de idade, ele ia para a escola e ficava alguns minutos e eu tinha que buscá-lo. Ele não permanecia o tempo suficiente na escola. E isso deu-se durante alguns anos. Dos 7 até os 9 anos de idade, essa adaptação foi muito difícil. Hoje, como é que a senhora vê isso? Então, a partir do momento que eu coloquei ele numa escola... Regular? Exatamente, eu coloquei ele numa escola, inclusive particular na época, porque ele não estava conseguindo fazer essa adaptação na escola pública, então eu coloquei ele numa escola particular. A partir daí, ele conseguiu chegar até o final do ano letivo. Então, daí foi onde ele começou a ficar. Então, fez a primeira série nessa escola, aí a partir daí eu já passei ele para uma escola pública, e então ele começou a ter uma melhor adaptação na escola pública e está até hoje. Então essa trajetória de escolarização do Felipe, a senhora considera assim adequada às necessidades do Felipe? O que a senhora acredita que poderia ter sido diferente, né, para poder atendê-lo? Eu acho que ainda não é o ideal. Sim. Né? Eu acho que ainda falta bastante coisa, tanto na questão física da escola, assim, para estar oferecendo uma questão física, que poderia estar facilitando exatamente, facilitando a acessibilidade e até mesmo o próprio aprendizado dele. Sim. Né? Porque eu acho que sempre pode melhorar. Claro. Né? E a senhora identifica aqui algumas conquistas na escola, relacionadas a esse histórico do Felipe, na escola? Sim, sem dúvida. Eu acho que já teve um avanço, sim, eu não vou negar isso. No início a gente teve, assim, grandes dificuldades, sim, assim, né? Uhum. Desafios, né? Essa questão da adaptação mesmo, dele com os profissionais, dele com a situação em si, né? Uma coisa que eu observo, assim, ele apresenta assim, medo, ele tem um grande medo assim, das coisas, e eu acho que hoje ele aprendeu a ter uma confiança maior. Né? Então, e essa confiança está fazendo com que ele desenvolva melhor o aprendizado. Certo. E para terminar, então, né, e o Felipe, se quiser, pode participar também, que está aqui conosco. A senhora acha que o que o Felipe está aprendendo aqui na escola vai ajudá-lo nas oportunidades profissionais futuras? Ele fala, né, sobre essas vontades, esse desejo dele, né, relacionado ao futuro profissional? Ajudar sempre, com certeza, tudo que se aprende, tudo, né, é uma coisa positiva para a pessoa em qualquer área, seja na área pessoal quanto na área profissional. Eu observo assim, a cada dia que passa existe uma mudança assim, no perfil dele, na questão de profissional, né? Mas eu acredito que isso seja uma coisa natural dele e de qualquer criança, essa mudança. Mas com certeza é extremamente positivo. Ele fala em ser o quê, Felipe? No início assim ele falava que queria ser policial, né, Felipe? Ele falava que queria ser policial, depois ele mudou, disse que queria ser um escritor, não é isso? Ele até já fez um livro, inclusive, né? Ele tem um livro. Foi mesmo. Como é que o título é Pato José? Quem que escreveu esse livro? Gente, é necessário falar mesmo? Sim. Sim, importante. Pra mim não é importante. Por quê? Claro que é importante. Por que não é? Como que é o título do seu livro? O Pato José e a Patinha Lili. É isso mesmo. Por sinal, muito lindo ficou o seu livro, né? Eu gostei muito. Você gostou de escrever? Uhum. Ele já mudou, queria ser advogado. Então, assim, teve realmente essas mudanças assim,
durante o crescimento dele. Coisa que eu considero assim normal, né? Saudável para ele, inclusive. Isso. Então nós agradecemos a participação da Marcelina, do Felipe, que está aqui conosco também. Qual série que você cursa, que você estuda? Sétima série. Sétima série. Com quantos anos você começou a estudar? Com 11 anos. Com 11 anos. Você consegue realizar todas as atividades que os professores pedem para você na sala de aula, na escola? Ele consegue até sim, mas ele tem uma certa dificuldade, porque na sala onde eles estudam não tem um intérprete, né? Às vezes eles sentem essa dificuldade. Então, quando não tem um intérprete, ele não consegue fazer. No ano passado, nos anos passados, 2011, eles tiveram, né, tinham um intérprete, eles conseguiam fazer todas as atividades, mas agora eles têm deixado algumas coisas para fazer aqui. Eduardo, qual a maior dificuldade que você sentiu? Tem alguma disciplina em especial que você tem mais dificuldade? Ou qual a disciplina que você mais gosta de estudar, que você sente mais facilidade em aprender? Ele gosta muito de geografia, de história, de ciências, né? Português, uma arte, ele gosta assim. Mas uma que ele... o ruim é que a sala não ajuda, né? A sala é bem difícil, os alunos são muito agitados. Quando a gente está aqui, por exemplo, que é tranquilo, é mais fácil. Mas lá na sala é muito difícil. Então você consegue aprender mais aqui na sala de recursos, quando você está na companhia do Diego, né, e das outras professoras, do que na sala de aula junto com os outros colegas. Sim. O que você acha que poderia ter sido feito, né? O que a escola poderia fazer para ajudar você a conseguir aprender mais, a ter mais facilidade em absorver o conhecimento? Falta um profissional, né, intérprete, uma pessoa que ajudaria a gente nos conteúdos da sala. Então, se a escola tivesse esse profissional para te dar apoio na sala de aula, então com certeza você teria mais condições de aprendizagem. Exatamente. Você já pensou o que quer ser quando você crescer? Ele decide trabalhar com informática, com computação, uma coisa que eu gosto, manutenção, eu quero aprender. O que você mais gosta na informática? Porque ele se identifica bastante, ele acha legal os programas de computador, as redes sociais, a criação desses programas. Às vezes a gente vê que uma coisa não funciona, aí a gente ajuda outro amigo. Quando eu tenho um amigo, por exemplo, em Linhares, eu fui lá na casa dele, vi, estava com um problema, eu ajudei ele a consertar. Então ele falou que precisava de algumas coisas para estudar, eu acabei ajudando, então por isso eu gosto bastante. Então você se identifica, né, com esse tipo de trabalho, com esse tipo de atividade, que é a informática, os meios de comunicação e interação. Muito bem. Você acha que o que está aprendendo aqui na escola vai te ajudar na vida profissional no futuro? Sim, ajuda. Eu primeiro, né, depois que eu terminar meus estudos, eu penso em fazer um curso numa Universidade Federal e depois aprender. Então tudo que eu vou aprender aqui vai ser de base para mim no futuro, sim.
Você gostaria que mudasse alguma coisa nessa escola? O que poderia ajudar você no processo de aprendizagem? O que poderia mudar para ajudar você? Não tem nada que eu vejo que precisaria mudar. Você então gosta da escola e acha acessível ao conhecimento? Assim, na sala, né? O que precisava mudar, às vezes a gente vê que falta algum planejamento mais específico, algumas atividades em algumas disciplinas, com alguns professores, mas eu gosto, do jeito que está atendendo, sim. Muito bem, obrigada. Obrigada pela colaboração. Depois de vermos essas entrevistas, pergunto a vocês, o que é inclusão? Para nós do Grupo 7, inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro, e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Simplificando, Mantuan nos diz que inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Para finalizar, deixamos para vocês esta reflexão de Mário Quintana.
Música